Um alinhamento inicial aqui é que eu não acredito de verdade que uma pessoa ou uma empresa tenha que crescer a sua base a qualquer custo. Pelo contrário, eu acredito muito que a base é um dos ativos mais importantes do seu negócio e não vale a pena você ficar colocando qualquer pessoa dentro dela. Não vale a pena você ficar armazenando os dados de qualquer pessoa que simplesmente teve interesse em receber um material gratuito, que às vezes foi um clickbait da vida, um anúncio que você acertou para público frio, que seja, ele está conseguindo escalar, mas no fundo, essas pessoas não vão comprar. Então, usar dessa estratégia de, seja lead magnet, seja de um curso gratuito, qualquer coisa que seja, para você crescer a sua base de uma forma não tão intencional, para entregar o seu curso de qualquer maneira, não é uma estratégia inteligente, pelo contrário, vai te fazer desperdiçar muito tempo e recursos, investimento, pessoa de mão de obra, tráfego e tudo mais. Então eu acredito que a sua base ela deva ser desenvolvida, ela deva crescer com uma estratégia inteligente e com intencionalidade no sentido de pensar bem no material que você vai colocar à disposição, pensar bem para quem você está direcionando essas pessoas, para quem você está direcionando as suas iscas e tudo mais, para que você consiga atrair as pessoas. E sim, eu acredito que fazer anúncios em que você consiga já qualificar o seu público, que você vai anunciar às vezes para público aberto e tudo mais, seja uma das melhores formas para você poder fazer isso, fechou? Então vamos lá, seja muito bem-vindo ao meu canal do Lucas Ciotti, onde eu trago conteúdos para que você consiga se aprofundar em maneiras, em estratégias para você conseguir trazer a sua performance, a sua base de leads performar melhor, fazer com que essa base de leads aumente o engajamento e, consequentemente, você consiga vender mais através desse engajamento. Seja você infoprodutor, prestador de serviço, uma agência, o que seja. A gente quer aqui fazer com que você aproveite os recursos que você já está gerando para que você não precise ficar batendo muita cabeça com novas plataformas, com novos anúncios, embora eu acredite que isso não tenha que parar. Você deva continuar pensando nessas coisas, mas com a segurança e a previsibilidade de que você tem uma base de leads e que você pode se comunicar com esses seres humanos da sua base em qualquer momento. Então vamos lá. Existe uma diferença muito grande aqui em audiência e lead. Isso porque o lead primeiro falando de audiência que fica mais fácil. Audiência é quando você tem uma rede social, um canal, você tem um perfil no TikTok, no Instagram, um canal no YouTube e tudo mais. E por meio desses pontos de contato, você consegue atrair pessoas que gostem do seu conteúdo. Seja um seguidor, seja uma pessoa que visita seu canal frequentemente, seja, não sei, acho que TikTok é seguidor também, né? Então, você atrai essa audiência e vai crescendo a sua audiência nesses canais, onde você consegue ver os números gerais. Ou seja, consigo ver ali que eu tenho no meu canal do YouTube 1.000 seguidores. Que, aliás, se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo para me ajudar a bater a meta até o final do ano. Tem, por exemplo, seguidores ali no Instagram, tem os seguidores no seu TikTok, e aí toda vez que você vai crescendo essa audiência, você vai conseguindo ver os seus números crescerem, mas você não consegue personificar em quem são essas pessoas. E aí, justamente para isso, a gente precisa tirar essas pessoas da nossa base de seguidores, da nossa base de acompanhamento de canais e tudo mais, e fazer com que essa pessoa ela entregue informações para nós. Porque uma vez que ela entregou informação pra gente, ela tem uma tendência a se envolver muito mais conosco, com a marca, com a empresa. Então, o ideal aqui é você, sempre através dos perfis que você for gerar conteúdo, você sempre falar para a pessoa ter a possibilidade de se aprofundar em algum material seu, em assistir uma aula mais robusta, mais aprofundada, em baixar algum material para que ela complemente o conteúdo que ela está assistindo. Enfim, sobre tipos de isca, tem uma diversidade enorme. Até tipos de iscas. Não, melhor. Vou falar as que eu mais utilizo aqui e que mais funcionam para eu transformar essa audiência em lead. Então, uma audiência aqui, vamos considerar alguém que segue o seu Instagram, TikTok, canal do YouTube. Fechou? Ó. Agora, vamos levar em consideração que lead é quando uma pessoa ela entrega alguma informação para você. E para isso a gente precisa ser estratégico a ponto de
fazer essa transição de uma forma intencional. Então, preencha um formulário. As principais formas de virar lead, tá? Preenche formulário ou compra. Normalmente é assim que você consegue um lead. E existe uma diferença muito grande em quem só preenche um formulário e quem só compra, e dá para se mostrar isso em números até de engajamento, mas isso aqui eu já falo para vocês. Agora, a forma como a gente pode fazer isso, que são as formas que eu mais utilizo, tá? Que primeiro é uma aula gratuita, masterclass, funciona muito bem, amostra grátis, teste. O que o pessoal fazia muito era, e que agora a gente está fazendo pago também, é análise / diagnóstico. Isso aqui funciona muito bem. Dependendo, fazer um produtinho de R$ 97, um produtinho de R$ 300 que seja, para poder fazer isso aqui ajuda muito. Aula gratuita, masterclass, amostra grátis, a mais conhecida, tá? O mais conhecido, lançamento. Também temos testado bastante aqui o webinar, que aliás tem aulas que eu já fiz sobre o webinar e como essa estratégia é inteligentíssima e é uma das principais formas de você também conseguir crescer essa sua base de e-mails, essa sua base de leads. Mas, na minha visão, são as principais. E-book é questionável, tá? E-book é questionável, porque não tá tão em alta. Até um agente funciona. Agente de IA. Nossa, essa pra gente, tem um expert aqui sobre posicionamento que a gente faz isso e vende a rodo, um produtinho de R$ 97 para a pessoa descobrir o perfil dela em determinada coisa. Então, são formas de você conseguir crescer a sua base. E aí você consegue ir crescendo essa sua audiência. Porque, vamos lá, existe aqui uma relação muito grande de pessoas com que você pode se comunicar. E a gente aqui está falando do mundo todo. Do mundo todo, mas vamos ser mais realistas, né? Do Brasil como um todo. Dentro do Brasil como um todo, existe ali vamos supor que você vai vender um produto sobre feminilidade. Você vai vender para todas as mulheres do mundo? Não, tem um grupo seleto de pessoas que talvez seja ali as meninas as mulheres de 17 anos até os seus 45 anos. Então aí você já funila mais. Então você tem um mar aqui de pessoas que você pode atrair para sua base, certo? E aí você, por exemplo, solta um conteúdo. Solta uma dessas iscas. A pessoa vê um Reel seu que vai direcionar para algum material gratuito que ela possa fazer o download. Naturalmente, essa pessoa ela vai ter a possibilidade de acessar um conteúdo seu e se tornar uma visitante. Só que para ela entrar no seu funil, lá ele, mas para ela entrar na sua base de audiência realmente, ela precisa entregar as informações dela. Normalmente, o que nos é entregue é o nome, e-mail e telefone. Essas são as principais informações normalmente que fazem com que uma pessoa nos entregando qualifique de forma básica para ela entrar na nossa audiência de leads. Agora, dentro dessa base aqui, a gente tem uma outra coisa que é a qualidade desse lead, né? Porque você pode estar fazendo a atração de uma porrada de leads, está crescendo a sua base, mas nem todas as pessoas elas estão prontas e qualificadas para comprar um produto seu ou receber uma oferta sua. E aí, para isso, você precisa de informações. Você precisa fazer com que essas pessoas elas preencham alguma coisa, preencham algum formulário, que elas tomem determinadas decisões ou comportamentos que fazem com que a gente consiga entender se essa pessoa é mais qualificada ou não. O que o pessoal do mercado mais tradicional chama é que essa pessoa aqui é um MQL e essa pessoa aqui é um SQL. E aí depois você tem ali as suas vendas. Vou chamar de vendas aqui. Então, o nosso esforço sempre vai ser em trazer o melhor lead possível para o nosso negócio e fazer com que esse lead vá nos entregando informações ou fazer com que a gente consiga, por meio de estratégias de nutrição, estratégias de e-mail marketing, estratégias de WhatsApp, de geração de conteúdo e tudo mais, faça com que esse lead aumente o nível de consciência dele e saia de um lead inconsciente, que normalmente são 5 níveis, né? Mas saia de inconsciente
e vá para um lead consciente. Inconsciente. E vá para consciente. Consciente. Consciente do quê? Consciente de quem é você, do que você soluciona, consciente do seu produto, de como funciona o seu produto. E aí a estratégia entre a pessoa entregar uma informação que seja, porque teve interesse em algum momento para nós, nossa comunicação, nosso conteúdo, na solução que a gente entrega, até a pessoa que fica totalmente consciente, é a nutrição. É o aparecimento do seu conteúdo e do seu nome, da sua marca para essa pessoa. E é muito importante você levar em consideração a forma como você vai aparecer para essa pessoa, porque isso importa muito. Isso faz com que a pessoa ela queira se aprofundar nas suas comunicações ou não. Existe um estudo até que mostra que a jornada do cliente, é um estudo do próprio Google, antigamente era a pessoa te conheceu aqui e ela compra aqui, certo? Porém, agora com a criação de conteúdo, com a complexidade que se tornou a internet, entre esse ser humano te conhecer e comprar um produto seu, vai ser algo mais ou menos assim. Onde ela vai ficar? A todo momento, e aí vou pegar um laranjinha aqui, ela vai conhecer você, e aí depois de conhecer aqui, ela vai avaliar e consumir. Avaliar seu produto e consumir. Avaliar o seu produto e consumir e questionar se existe outra pessoa que faz isso. Avaliar e consumir. As pessoas elas têm comprado de uma forma mais intencional. Isso não quer dizer que não tenham pessoas, claro, que comprem por impulso e tudo mais. Existe muito. Mas o conteúdo ele vai ajudar a fazer com que essa pessoa cada vez mais avalie e questione. Avalie e questione. E aí, naturalmente, a sua conversão ela tende a ficar mais fácil. Até ela vir para cá e aí fazer uma venda. Fazer uma compra, no caso, né? E aí fazendo com que ela entregue um dinheiro para você, que seja o menor valor possível, porque uma pessoa que paga R$9 tende a ser uma pessoa muito mais quente, mais qualificada do que uma pessoa que não paga nada. Isso aqui é tão real que nas estatísticas de e-mail é visível ver que uma pessoa que, por exemplo, entrou por uma isca não paga, por uma aula gratuita e tudo mais, e comprou algum material seu, alguma solução específica, pontual, por mais que seja um negocinho assim de R$9, R$19, e quanto maior o valor, claro, melhor, porque ela tem que pensar melhor para tomar essa decisão. Mas a pessoa que compra, ela tende a ser muito mais qualificada do que uma pessoa que não compra. Ou seja, um lead gratuito tende a ter uma abertura menor, um clique menor, um engajamento menor como um todo, não abrir tanto seus e-mails, não aparecer tanto para essas pessoas do que um lead que compra de você por menor que seja o valor. Ou seja, aberturas maiores, cliques maiores, entrega maior, tudo maior porque as pessoas elas tomaram uma decisão mais consciente do que simplesmente preencher um formulário. E aí, essa já mostra, na minha visão, a principal mudança que o mercado digital teve de 2, 3 anos para cá, onde começaram a surgir lançamentos pagos, onde os diagnósticos, o que era a sessão estratégica agora está se tornando um material, um conteúdo pago, onde as pessoas elas não entregam mais e-book tão fácil de forma gratuita como era antes e agora vende por um valorzinho baixo. Não quer dizer que não dá para fazer, que não dê para fazer essas entregas de forma gratuita, tá? Mas eu acredito que quando você tem um volume grande e você consegue colocar um valorzinho menor, é melhor você ter menos pessoas entrando na sua base de leads, entregando informações para você e que essas informações sejam melhores e os leads sejam de mais qualidade do que uma pessoa que simplesmente entrega qualquer informação para você, às vezes até um e-mail falso, e de nada vale essa informação, porque eu não vou conseguir elevar o nível de consciência desse ser humano. Agora, isso é uma forma de você conseguir qualificar a sua audiência e já trazer bons leads. Mas existe sim a forma gratuita de você fazer, e aí, naturalmente, quando você conseguir trazer essa audiência, for crescendo essa audiência por meio desses, seja de um formulário, seja de uma compra, porque aqui independe se é lead gratuito ou se é lead pago, porque ambos a gente quer vender mais. O lead que comprou, a gente quer vender o produto mais caro, um produto do próximo degrau, o outro é da sua esteira, que seja. Que tem várias nomenclaturas que pode se dizer assim nesse formato, mas claro, um produto que complemente o próximo, um produto que seja mais robusto que o próximo, um produto que tenda a ser mais caro do que o que ela já comprou.
Já a pessoa que preencheu algum formulário, que se cadastrou ou que baixou algum material e veio de forma gratuita, que ela não pagou algo seu, aí sim você vai precisar fazer o processo de qualificação dessa pessoa também por uma estratégia de nutrição, onde você vai querer vender pelo menos o seu produtinho mais básico ali, tá? Então, para ambas essas pessoas aqui, a gente precisa ter duas coisas muito importantes, tá? Três, eu diria, que é um onboarding muito bem feito. Eu vou deixar um vídeo aqui no final do canal, desse vídeo aqui, vou deixar um card para vocês entenderem um pouco da lógica por trás do onboarding. Então, o primeiro ponto teria o onboarding. Vou pegar aqui, aí. Primeiro ponto teria esse onboarding, que o onboarding nada mais é do que a forma como você vai receber essas pessoas na sua base de e-mails. As boas-vindas, tem o Soap Opera Sequence, que se eu não me engano é a live de número 23 que eu fiz aqui no canal, que aliás, live toda quarta-feira às 15 horas aqui no canal, mas eu falei sobre essa sequência criada pelo Russell, que é uma forma muito boa de você qualificar o lead e já fazer as suas primeiras vendas. É uma forma de você dar as boas-vindas, você trazer uma introdução do que ela vai receber, de como funciona, se ela comprou algum material seu, onde ela vai receber, como ela pode acessar, como ela pode marcar uma consulta com você e tudo mais. Outra coisa, estratégia. Eu vou colocar como nutrição, tá? Que daí fica mais fácil para caber aqui. Tem a nutrição, onde a gente vai fazer com que, de uma forma recorrente, de uma forma que tenha uma frequência e que tenha uma consistência, você apareça para essa pessoa de uma forma intencional, seja no e-mail, seja no WhatsApp, e não de forma totalmente aleatória. Ou seja, essa pessoa passou por um processo de onboard aqui, 5 e-mails. Agora, depois desses 5 e-mails, eu quero que ela receba um e-mail por dia até o fim do ciclo dela dentro do meu ecossistema, dentro da minha comunicação. Para isso, você precisa estudar um pouco do que é o LTL. O LTL é o período entre uma pessoa nascer na sua base e morrer, se descadastrar da sua base. Normalmente esse período, que é uma inatividade de alguns dias, pode ser diferente para um nicho, pode ser diferente para um expert, pode ser diferente para qualquer pessoa. Mas no geral, o que a gente trabalha aqui é um LTL de 60 dias, um Lifetime Lead de 60 dias. Ou seja, 60 dias de inatividade, depois que a gente mantém uma consistência na comunicação com esse lead, faz com que eu já tenha a ciência de que não faz muito sentido eu manter essa pessoa na minha base. E aí eu posso descadastrar esse ser humano aí, tá? Fazendo algumas estratégias, como por exemplo a estratégia de adeus, a estratégia de cupom de adeus e tudo mais. Isso aqui já funciona. Que isso tudo eu explico no vídeo que eu vou deixar aqui no final do vídeo, no card. Agora, temos a estratégia de vendas. Que isso aqui nada mais é do que reconhecer as pessoas que têm mais potencial dentro da sua comunicação, ou seja, pegar as pessoas que estão tendo comportamento de abertura bom, que estão clicando nos seus e-mails, que estão interagindo com as suas comunicações no WhatsApp, que já estão em determinadas etapas até do seu CRM, e fazer uma venda um pouco mais direta para essas pessoas. Seja colocando essas pessoas aqui num fluxo de 10 e-mails, seja mandando essas pessoas para um VSL, seja você fazendo ligações, porém você só vai saber quem são essas pessoas se você estiver metrificando de forma certinha e até pragmática como que tá as aberturas, como que estão os cliques, como que tá o atendimento da ligação dessas pessoas, para que você, através de, essa pessoa eu já tive 13 contatos com ela e não teve nenhum que foi negativo e tudo mais, eu acho que essa pessoa ela tende a ter uma decisão de compra mais fácil. E normalmente é isso, é entre 13 contatos e 23 contatos. Tem pesquisas que mostram que, às vezes, eu já vi uma do Google que mostra que são 11 contatos que ela precisa ter para aumentar muito a tendência dela a comprar um produto seu, contratar um produto seu, um serviço. E eu já vi de 23 contatos. Independente, nesse período de 60 dias, você vai buscar ter o máximo de contatos possível com esse lead para que você consiga aumentar ainda mais a sua tendência de venda. E quando a gente fala aqui sobre nutrição, vale muito lembrar que não é fazer aqueles e-mails, aquelas comunicações somente sobre vendas. É você, por exemplo, pegar os conteúdos que às vezes você já tem aqui de forma gratuita e oferecer novos para essa pessoa. É você pegar conteúdos que você está lançando no seu canal do YouTube
e ir mostrando para essa pessoa no seu canal do e-mail, ou mandando mensagens para um grupo de WhatsApp, que seja. Porque o comportamento de WhatsApp e de e-mail, eu já falei sobre isso e eu acho que eu vou fazer um vídeo específico só sobre a diferença de e-mail e WhatsApp, que não são disputas, né? Mas para você nutrir uma pessoa, você não fica nutrindo ela no WhatsApp, mandando mensagem todo dia, que nem você pode fazer no e-mail. Assim como no WhatsApp, você também não tem uma percepção de quantas mensagens ela já leu na vida, de quantas respostas ela já deu para você. Por isso que o e-mail ele tem uma outra função, uma função até mais analítica, uma função até um pouco mais técnica. E ali você pode aparecer quantas vezes você quiser. E claro, conectar esse canal do e-mail. Meu nariz está meio bichado hoje, mas é conectar o canal do e-mail com o canal do WhatsApp para que essas ferramentas em conjunto elas tenham o poder de converter ainda mais o seu lead. Mas normalmente você não fica mandando mensagens para essa pessoa, seja por API oficial, seja por não oficial, principalmente não oficial, mensagens ali para nutrir essas pessoas, porque isso enche o saco e ali tende a ser um canal de comunicação muito pessoal. Tanto que a taxa de resposta normalmente no WhatsApp, ela não é de 100%. A abertura pode ser de 100%, mas isso não quer dizer muita coisa. Assim como um ManyChat da vida que você faz o disparo ali para todas as pessoas da sua lista de transmissão e tudo mais, ver todo mundo vendo as suas mensagens, tipo uma abertura de 100%, mas uma interação que não é o que a pessoa tá ali para fazer, sabe? Ela tá ali porque é uma rede social, ela tá ali para consumir conteúdo. O forte não é direct. Não tô dizendo que o direct não funciona. O direct funciona. Só que o comportamento é diferente. Você não vai ficar mandando mensagem para ela todo dia no direct, nutrindo ela com artigo, com textos maiores para nutrir essa pessoa, para aumentar o nível de consciência no direct. Entende? Então, o e-mail ele tem essa função de uma forma muito mais intencional. E eu gosto muito do YouTube também, tá? Só que o YouTube você não tem o controle das métricas. Embora você consiga fazer vídeos maiores, né? Para você passar mais tempo com a pessoa, consiga fazer lives que são melhores de ser consumida do que no próprio Instagram, ali você não consegue ter um dado, a não ser números, né? Você consegue ver quantas pessoas assistiram e tudo mais, mas você não consegue falar diretamente com essas pessoas. Mas basicamente é isso que eu acredito que todo mundo que está na internet, e eu acredito que você esteja na internet ou preste serviço para alguém na internet, deva fazer, transformar toda a audiência de todos os canais, redes sociais que você tenha em um lead. Fazer com que esse lead, se vier de algo gratuito, compre a primeira coisa mais barata possível do seu ecossistema, da sua esteira de produtos. E se ela comprou, fazer com que essa pessoa compre um próximo produto da sua escada de valor, da sua escada de produtos. E, naturalmente, isso só pode ser feito por meio de um bom onboarding, por meio de uma estratégia de nutrição e por meio de vendas. E sobre onboarding e nutrição, vou deixar 2 vídeos aqui no final do vídeo para você poder se aprofundar e poder entender melhor como fazer isso no seu negócio ou na estrutura em que você está prestando serviço. Tamo junto, te vejo no próximo vídeo e valeu!